inicialmente eu vou falar para vocês aqui, antes de mais nada, lembrar a todos que, como já é da nossa dinâmica aqui de trabalho, né? Que vocês possam interagir aí pelo chat, fazer comentários, perguntas, se quiserem colocar algum exemplo da empresa de vocês, para a gente no final aqui citar, fiquem à vontade, além, óbvio, das perguntas. E também o nosso WhatsApp, que é o 31 99862 4075. Então podem fazer as perguntas também, dúvidas, interagir com a gente aí, tanto pelo chat da Web TV quanto pelo WhatsApp. Eu vou falar rapidamente para vocês, antes de iniciar a fala técnica das meninas, sobre o que é o FIEM Competitivo, aqueles que ainda não conhecem. E no final eu volto para falar um pouquinho mais sobre os conteúdos específicos ligados ao setor de alimentos e bebidas que a gente tem para oferecer dentro do programa, inclusive dando ênfase àqueles conteúdos que têm a ver com o nosso tema da palestra de hoje. O que é o programa, pessoal? O programa FIEM Competitivo Online é um programa que foi estruturado ou reestruturado para atender as demandas das indústrias a partir do cenário imposto pela Covid-19. Então, a gente transformou as soluções que a gente já oferecia anteriormente em soluções mais práticas, imediatas, continuando sendo subsidiadas para estimular que as indústrias possam se adequar e enfrentar a realidade imposta pelo Covid, né? A gente sabe que tem empresas que, de alguma maneira, se beneficiaram, dentro do possível, com esse cenário, mas muitas foram impactadas negativamente. Então, as soluções que a gente tem dentro do programa, elas perpassam aí por várias gamas nos temas de gestão, finanças e mercado, e justamente, como eu disse, para atender todos os tipos de realidade que as empresas hoje enfrentam, e não é diferente aí com vocês do alimentos e bebidas. Então, nós temos aí essas nuvens de palavras, só para que vocês possam visualizar um pouco das mais de 80 soluções que a gente tem hoje para oferecer dentro do programa, como eu disse, nesses 3 eixos aí de gestão, finanças e mercado, e no final eu falo um pouco mais daquelas que são mais direcionadas a vocês. E como é que a gente oferece essas soluções? Por meio de assessorias virtuais individuais e por meio de aulas virtuais coletivas. As assessorias são 20 horas por empresa, então, ao aderir ao programa, vocês têm acesso a 20 horas de assessoria individualizada para a sua empresa, vai escolher aí, dentro dessas mais de 80 soluções que eu disse, nos eixos de gestão, mercado e finanças, quais são aquelas mais importantes para vocês nesse momento. O nosso time aqui está todo preparado para assessorar, para ajudar vocês a escolher aquelas assessorias mais adequadas à sua realidade. E as aulas virtuais são momentos em que vocês vão poder participar com até 5 pessoas da sua empresa em cada uma das aulas que a gente oferece no programa. São aulas ao vivo, algumas delas, e outras aulas são gravadas. Então, vocês fazem inscrição aula por aula para até 5 pessoas da sua empresa e podem participar aí fazendo uma capacitação, uma reciclagem. Acho que também é um conteúdo importante. Vocês vão perceber pelo conteúdo que são soluções, como eu disse, práticas imediatas. Então, são aulas de curta duração, de 2, 3, 4 horas. Assessorias também que vão variar aí entre 2 a 6, no máximo 8 horas. Então, realmente algo para ser um apoio bem prático e bem ferramental para vocês nesse momento imposto aí pela Covid, como eu disse. Bom, então isso era um pouco do que é o programa. No final eu falo, como eu disse, da parte do conteúdo específico, mais focado para vocês, empresas de alimentos e bebidas. Mas entrando na nossa parte principal aqui hoje, falando um pouco de segurança de alimentos, né, dos protocolos da Covid-19. Como eu disse, temos 3 palestrantes. A gente vai começar aqui ouvindo a Érica. A Érica é ligada ao Instituto de Alimentos e Bebidas, Instituto de Tecnologia de Alimentos e Bebidas do Senai City, que é uma estrutura do Senai toda ligada à parte de inovação, de tecnologia, oferece serviços tecnológicos, também desenvolvimento de projetos de inovação. Né? A Érica é engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de São João del Rei e mestre em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal pela UFMG. Tem mais de 6 anos de experiência como consultora nas indústrias de alimentos e bebidas, então certamente vai ser muito rico aqui eu poder ouvir ela. De forma complementar, falando um pouco da questão do protocolo com o foco na segurança do trabalho, na segurança do trabalhador, a gente vai ouvir a Daniela Martins, que é nutricionista, especialista em educação para a saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais também, e nutrição humana e saúde pela Universidade Federal de Lavras. Ela hoje é analista de saúde aqui da área de promoção de saúde do trabalhador, ligada aqui ao SESI, dentro do sistema FIENC,
e também vai poder falar um pouquinho para a gente sobre essa complementaridade aí do tema no protocolo de saúde do trabalho, de segurança do trabalho. E a Sônia Rodrigues, que vai fechar aqui as nossas falas, comentando um pouco sobre os protocolos com foco nos processos, né, produtivos. Ela é instrutora de formação profissional de segurança do trabalho lá do Senai CDTEM, que é uma das unidades que a gente tem do Senai até aqui na região metropolitana, ali em Contagem. Ela é graduada em gestão ambiental, tem MBA em consultoria, auditoria em qualidade, em gestão da qualidade integrada e é técnica de segurança de trabalho e química industrial. Então é isso, nós vamos passar a palavra aqui para a Érica, para ela começar, e novamente fiquem à vontade para interagir, fazer suas perguntas, fazer comentários aí no nosso chat, no nosso WhatsApp. Érica, fica à vontade. Ok. Tá dando para ouvir? Tranquilo? Ok. Bom dia a todos, bom dia, Tadeu. É um prazer estar aqui nessa palestra, inclusive eu agradeço o convite de participar dessa palestra com um tema tão pertinente para esse segmento, que é a segurança de alimentos e os programas de controle de qualidade para garantir aí a inocuidade dos produtos alimentícios. Bom, quando a gente fala em segurança dos alimentos, envolve aí uma série de medidas, né, para controlar todos os agentes que possam causar perigos, danos à saúde do consumidor e à sua integridade. Então, quando a segurança de alimentos ela realmente ocorre, ela realmente acontece, quando eu tenho todo o controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo, né, que podemos dizer assim, é onde os alimentos nascem, até o produto final na mesa do consumidor. Então, por que a gente tem essa preocupação em relação à segurança dos alimentos? O primeiro ponto é os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Eles têm acesso aí às redes sociais, à mídia, e eles não querem expor a sua saúde e a saúde da sua família de qualquer forma. Então, por isso é muito importante a questão aí da segurança de alimentos. E ligado a isso, as empresas elas querem se manter vivas no mercado, né? Elas querem se manter mais competitivas e ganhar essa confiança do consumidor, essa credibilidade. Bom, os alimentos eles seguem um caminho muito longo até chegar na mesa do consumidor, né? E durante esse caminho, os alimentos eles podem estar expostos a algumas contaminações. E quando a gente fala em contaminação, já é um termo, né, muito utilizado na indústria de alimentos, que os profissionais da indústria de alimentos conhecem e todas as pessoas envolvidas, né? Quais que são os 3 tipos de contaminações em alimentos? Uma delas é a contaminação física, né? O que é a contaminação física? É quando o meu alimento ele está com algumas partículas ou materiais que eu consigo visualizar. Geralmente eu consigo visualizar. Então, quais que são os exemplos práticos aí que podem ocorrer na indústria? Por exemplo, um fio de cabelo, né, plástico, metais, peças, né, de equipamentos desprendidas de equipamentos devido à falta aí de manutenção preventiva nos equipamentos. Inclusive, já tive experiência com esse fato, né, de peças se desprenderem mesmo de equipamentos, contaminar o alimento e um consumidor quebrar o dente com isso, uma situação bem desagradável, né? Fragmentos de insetos, fragmentos de madeira, que mais? Pedras, né? Existem contaminações físicas também que são inerentes do produto, como, por exemplo, um espinho de peixe, um fragmento de ossos, né? Em frango, por exemplo, desossado. A outro tipo de contaminação que a gente tem em alimentos é a química. Então, a contaminação química, um exemplo bem prático, é quando um alimento entra em contato com uma superfície que não foi bem higienizada. Então, essa superfície pode estar ali com resíduo de detergente ou resíduo de sanitizante e contaminá-lo. Um outro exemplo também de contaminação química são as contaminações devido, né, ao crescimento de bolores no alimento e a formação
de micotoxinas, que são substâncias químicas que, quando ingeridas, também pode causar mal para o consumidor. Também, uma contaminação química é a utilização de aditivos acima do limite máximo permitido, como um exemplo prático aí que ocorre na indústria carne, na indústria de embutidos, que é a utilização de nitrito e nitrato. Então, existe regulamentação para esses aditivos, né? Então, só pode utilizar até um determinado limite ali, e acima desse limite pode formar compostos que pode trazer algum malefício aí para a saúde do consumidor. Tem também, né, a questão dos pesticidas, dos alergênicos também, né, que estão naturalmente presentes ali no alimento, como, por exemplo, o próprio leite, né, o trigo, o centeio, camarão, né, causam alergia aí para as pessoas, e por isso também a importância de uma boa rotulagem, para informar o consumidor que naquele produto ali a gente tem algum tipo de alergênico. Agora, a contaminação que mais preocupa assim, a indústria de forma geral, que é a contaminação biológica. Por quê? Porque a contaminação que ocorre, né, por meio de micro-organismos, ou seja, bactérias, vírus, fungos, como bolores e leveduras, a gente não consegue ver. E qual que é o problema disso, né? Que muitas vezes o alimento está contaminado, tem uma bactéria ali, uma bactéria patogênica, que não necessariamente altera as características organolépticas, as características sensoriais do alimento, mas está presente e pode causar algum tipo de contaminação. E é mais difícil de ser controlada, né? Eu trouxe alguns cases aqui de contaminações na indústria de alimentos, né, que foram bastante repercutidos, como, por exemplo, uma indústria aí de laticínios no Japão, em que houve uma contaminação por toxina estafilocócica. Então, o que ocorreu, né? Cerca de 22 mil pessoas foram contaminadas pelo consumo de leite. E esse leite possuía a toxina produzida pelo Staphylococcus aureus. Então, o Staphylococcus aureus, por mais que ele não seja tão resistente assim a temperaturas elevadas, quando ele está em uma alta contagem, ele pode produzir essas toxinas que são bastante prejudiciais, né? Então, essas toxinas, elas são termorresistentes, elas permanecem no alimento e podem causar esse tipo de contaminação, como o que ocorreu lá no Japão. E quando eles foram investigar a causa dessa contaminação, foi devido a uma falha de higienização de uma válvula. Um outro case aqui bastante difundido assim, na época, né, foi bastante repercutido, é o caso da ADES, em que houve aí um invase de substância, de produto químico utilizado na higienização das tubulações desse suco. Então, invasaram soda cáustica, né, junto com o suco, e 14 pessoas foram afetadas e tiveram queimaduras no trato, né, na boca, no trato gastrointestinal. Bom, eu trouxe um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, em que diz que 350 mil pessoas morrem por causa de intoxicação alimentar. E cerca de 482 milhões de pessoas adoecem no mundo anualmente devido ao consumo de alimentos contaminados. Então, é um número que às vezes assusta, mas queria dizer que esse número ainda é subnotificado, né? As contaminações de alimentos esses números são muito maiores. Por quê? A gente conhece muitas pessoas que passam mal devido ao consumo de alimentos contaminados, mas que às vezes não procuram um órgão sanitário para oficializar esse caso. Ou até mesmo existem muitos tipos de contaminações por bactérias, por bactérias que têm um tempo de incubação aí maior, até você manifestar os sintomas, já passou 2 dias, e aí você não consegue coletar a amostra, né, desse produto para verificar se realmente a contaminação veio daquele alimento. Então, o que a gente pode concluir com isso? Com esses cases, né, teria vários outros cases para citar aqui, mas o que a gente pode concluir com isso? Que o impacto da contaminação do alimento, ele é para todos. Ele traz para o consumidor doenças, né, podendo causar até a sua morte, dependendo do tipo e da quantidade de contaminante.
para a empresa, né, que pode gerar aí indenizações, a empresa pode chegar até mesmo à falência e perder a credibilidade no mercado. Para os próprios colaboradores, pois eles pode gerar aí um processo criminal, né, e por ter contribuído de forma direta ou indireta ali na produção daquele produto. E se a empresa vai à falência, ela pode, esses colaboradores podem ser demitidos. E para o mercado, assim, de forma geral daquele segmento, porque a gente sabe o seguinte, que quando ocorre algum tipo de contaminação naquele determinado alimento, o mercado, de forma geral, sofre, porque o consumidor ele fica com medo, né, de consumir aquele produto, porque associa ao processo de fabricação aquilo que ocorreu ali naquele produto daquela marca às outras empresas também que produzem aquele mesmo produto. Então, como que eu faço para produzir um alimento realmente seguro, livre dessas contaminações? Implementando os programas, né, os programas aí de controle de qualidade. E um exemplo são as boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação é bem regulamentada aí pela Anvisa, né, pelo Ministério da Agricultura. E é um programa extremamente importante quando a gente fala na questão de segurança dos alimentos. É um programa básico, mas que toda empresa deve ter. O que é as boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação são todas as medidas, as regras, as normas, né, que devem ser seguidas para a correta manipulação do alimento e para garantir também que aquele alimento siga os seus regulamentos técnicos. Então, cada alimento ele possui ali seus regulamentos técnicos, as suas especificações, e ele tem que seguir. Se eu falo que um determinado produto, a linguiça tem que ter 70% de umidade, ela tem que ter 12% de proteína e 35% de gordura, eu devo garantir isso com as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação existem vários módulos e eu sempre gosto muito de reforçar o quanto ela é importante, né? Então, existem vários módulos, como edifício e instalações, em que eu descrevo cada um desses tópicos de forma minuciosa, e o mais importante é o monitoramento desses pontos, né? Eu sempre falo que o que não se mede não se gerencia. Então, eu preciso gerar dados, eu preciso ter checklist, eu preciso ter registro de todos esses tópicos, né? Um não é menos importante do que o outro, de forma que eu consiga controlar o máximo possível o meu processo produtivo. Dependendo do segmento, né, eu coloquei aqui algumas legislações que regulamentam as boas práticas de fabricação de forma geral, como a Portaria 326, a Portaria 1428, a Portaria do Ministério da Agricultura, que é mais voltada para produtos de origem animal, que é a 368 de 97, e a 275, que regulamenta aí os procedimentos operacionais padronizados e tem um checklist aí de BPF também. Mas existem também legislações para alimentos específicos, produtos específicos, como, por exemplo, na indústria cervejeira, nós temos a IN, se eu não me engano, 05 de 2000, que regulamenta, né, esse segmento. Temos também para gelatos comestíveis, também que existem, né, legislações que regulamentam as boas práticas de fabricação para esses determinados segmentos. Um outro programa também é o programa de autocontrole, né? O programa de autocontrole ele é regulamentado pelo RISPOA, né? O decreto aí 9013 de 2017. Ele foi agora alterado, se eu não me engano, no mês passado. Esse decreto 9013 ele não foi revogado, ele teve só algumas alterações, né, em alguns artigos. E também temos a norma interna 1, que dá as diretrizes aí para a implementação dos programas de autocontrole na indústria de produto de origem animal. O que acontece? Até em 2005, os programas que geralmente eram implementados na indústria de produtos de origem animal eram as boas práticas de fabricação, os PPHOs, né, e o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Mas, em alguns momentos, havia algumas falhas assim, nesses programas e sentiram a necessidade de ter um programa que conseguisse abranger não só esses temas, como também outros tópicos. E aí veio o programa de autocontrole com essa ideia do seguinte,
que chama autocontrole? A própria empresa ter o controle do seu processo produtivo para produzir alimento seguro. Então, o programa de autocontrole, ele é fundamentado em elementos de inspeção, que é bem parecido assim com os tópicos das boas práticas de fabricação, porém um programa mais bem estruturado, né? Um programa que visa o monitoramento, a verificação, o registro. E dependendo aí do segmento, por exemplo, se eu estou aí na área de frigorífico, né, eu tenho mais um elemento de inspeção, que no caso é bem-estar animal. Quando eu falo assim quando eu estou no âmbito de fiscalização federal, me é cobrado o APPCC, mas quando eu estou no âmbito aí de fiscalização estadual, que no caso aqui em Minas Gerais é o IMA, já não é, né, exigido a implementação do elemento de inspeção, que é o APPCC. Mas é um programa muito interessante, que inclusive está sendo discutido para ser implementado também pelo Ministério da Agricultura, em indústrias de bebidas, dentre outras, aí, que é regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Agora aqui um programa também muito interessante, que é o Food Defense, que é defesa de alimentos. É um programa que não é mandatório, mas tem sido muito discutido devido a algumas situações que ocorreram aí, né, e que trouxe essa preocupação em relação à defesa dos alimentos. Então, o que é o Food Defense, né? São procedimentos adotados para proteção dos alimentos contra adulteração. E adulterações intencionais, adulterações que podem ser de ordem biológica, química, agentes radiológicos, enfim. Qual que é o objetivo do Food Defense, né? O Food Defense tem o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de adulterações intencionais. Então, assim, quando eu falo de Food Defense, é porque há um interesse ali de sabotagem do alimento de forma intencional. Então, como que eu faço para implementar esse programa? Eu faço uma análise das vulnerabilidades da minha empresa. Então, o que é essa análise? Eu levanto alguns pontos, fazendo uma análise de toda a minha área interna e externa do recinto fabril, para avaliar quais as condições ali que poderiam propiciar a sabotagem ali na minha indústria. Então, um exemplo prático aqui. Eu tenho controle da portaria de visitantes na minha empresa. Como que é a questão de iluminação, né, da minha empresa? Ela é uma iluminação boa, de forma que eu consiga visualizar se alguém está entrando ou não? Como que é o perímetro da minha indústria? Até pensando também nos riscos, na vulnerabilidade cibernética, né? Então, o Food Defense vem com essa proposta, com essa ideia. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Érica, muito obrigado. Acho que foi muito bacana ver toda essa gama, né, de possibilidades que a gente tem na segurança dos alimentos, desde a parte preventiva até a parte também com esse olhar mais novo, vamos dizer assim, do Food Defense, como você colocou, né? E eu vou passar a palavra para a Daniele, para ela falar um pouquinho da segurança do trabalhador, né, da estrutura de trabalho das empresas, com as várias novas exigências e colocações mesmo em função do Covid-19, especialmente a nossa portaria 20, né, Daniele? Por favor, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Tadeu, bom dia a todos. É um prazer falar desse tema tão pertinente, né, que é a questão da segurança dos alimentos, né? E meu foco vai ser especificamente na saúde do trabalhador, quais são os cuidados da segurança do trabalhador em tempos de pandemia, né, para garantir um ambiente seguro para o nosso trabalhador, para o nosso colaborador. Lembrando que o setor de alimentos e bebidas, né, ele já tem uma série de legislações, de normas que regem a garantia dessa segurança dos alimentos. Então, uma reflexão para nós, né? O que nós já tínhamos? Eu trouxe aqui algumas considerações, algumas legislações, algumas normas, lembrando que nós temos diversas outras também, né, específicas para cada setor, entre elas as NRs da Anvisa, as NRs, as portarias da Anvisa, todas essas normas.
E diante do novo cenário, né, pensando em boas práticas, nós temos novas normas técnicas, portarias, que visam a prevenção do Covid, especificamente para o nosso trabalhador. Então, uma reflexão que eu trago para nós, né, o que pode ser feito para evitar a contaminação do Covid-19 para o nosso trabalhador, de forma que o meio ambiente seja seguro para evitar essa contaminação. Então, pensando no trabalhador, né, nós precisamos pensar na estrutura, qual que é a estrutura na qual ele trabalha, né? Pensar na saúde, quais os cuidados que eu já tinha com a saúde dele, quais os cuidados que eu preciso adquirir. A questão operacional, né, que seriam os processos, quais são os meus POPs, né, quais são os meus processos para garantia não só da segurança dos alimentos, mas garantia também da saúde do meu trabalhador, e se esses procedimentos estão sendo cumpridos, né, se todos os processos estão sendo realmente seguidos. Então, pensando no ambiente seguro, né, nós temos as boas práticas de fabricação, os nossos POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. Nós já tínhamos, igual eu falei, diversas legislações, e eis a reflexão que eu quero trazer um pouco, né, para todas as empresas, né? O que nós já tínhamos, que nós já, digamos assim, já tínhamos legislações pertinentes a essas determinadas funções ou, enfim, cuidados com o trabalhador, que precisam ser reforçadas e relembradas, né, no momento atual. A importância do cuidado com a saúde do trabalhador, né, a NR 7, que fala muito dos programas médicos de saúde ocupacional. Então, todo o cuidado que esse meu trabalhador ele tem que ter na manipulação de todo o processo, né, de toda a produção, quais os cuidados que ele tem que ter, o cuidado com o manipulador, né, a imagem que nós colocamos aqui é muito pensando nele sempre limpo, né? Então, quando a gente pensa no setor de alimentos e bebidas, a gente pensa no trabalhador sempre limpo, com a mão higienizada, né? Com protetores, touca, enfim, com toda a estrutura necessária. A importância, né, de se fornecer as pias de higienização das mãos com estrutura adequada nos vestiários, banheiros, área de produção. O vestiário, né, a estrutura necessária para esse trabalhador colocar o seu uniforme limpo, né, toda a estrutura necessária para que ele chegue ao seu setor de trabalho de forma limpa e com todos os procedimentos, e os EPIs do setor de alimentos e bebidas. Bom, mais algumas considerações referentes a esse ambiente seguro e a saúde do nosso trabalhador, que nós já tínhamos em nossas legislações, portarias, enfim. O cuidado específico na área de produção, higienização de paredes, enfim, portas, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma porta sem o manejo manual, né, que é uma reflexão, a importância disso nos dias atuais. Lixeiras, né, com acionamento automático, que o meu trabalhador não precisa colocar a mão, não tem esse cuidado né, de sujar as suas mãos. Lembrando que também a higienização dessas lixeiras, a higienização de todos esses processos, né, para evitar a contaminação do meu trabalhador. E a questão da limpeza, né? Desde o produto que eu utilizo no chão, na minha bancada, nas minhas estruturas, desde a periodicidade, isso tudo já são legislações que já estão nos nossos POPs, né? Nas boas práticas de fabricação, que já são situações que a gente nós já temos um cuidado especial com isso, e é importante nós termos essa reflexão. Bom, então, pensando o que nós temos de novo, né? Pensando em saúde desse trabalhador, para garantir a saúde dele em tempos de Covid-19.
nós temos, né, diversas portarias, notas técnicas da Anvisa, né, que falam desde qual que é a conduta com relação ao caso, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o distanciamento social, como que eu vou trabalhar o meu grupo de risco, a questão dos refeitórios, vestiários, transportes, uso de luvas, máscaras, a saúde do meu trabalhador, a limpeza, enfim, como que esse meu trabalhador tem o atendimento direto com o cliente, como que ele deve proceder. Então, nós temos essas orientações novas. Então, o que nós temos de novo nessas portarias, nessas normas técnicas? Pensando em saúde do trabalhador, né? Qual que é o protocolo para prevenção do Covid que a minha equipe de saúde tem, qual que é o manejo que eu tenho com os casos confirmados ou casos suspeitos, qual que é toda essa articulação, qual que é o protocolo que eu tenho para que, então, o meu trabalhador tenha acesso para a sua prevenção. Lembrando que são setores produtivos, né? Eu não posso parar o meu atendimento, eu não posso parar de produzir o meu produto, né? Por um trabalhador doente. Então, a gente precisa pensar em todas essas articulações. E as orientações, a forma com que é passada para o meu trabalhador, se a forma de comunicação está pertinente, né? Se ele sabe quais são os sintomas, como que ele comunica, quem ele comunica em caso de qualquer sintomas, né? Ele entende que ele precisa se preocupar não só no local de trabalho, mas no seu convívio familiar, em todo o seu dia a dia, que ele precisa ter todos os cuidados com a sua higiene, né? Ela traz para nós também a questão da obrigatoriedade do fornecimento das máscaras, né, pela empresa. Então, fornecer em quantidade suficiente também, lembrando que a gente recomenda a troca a cada 3 horas, né? Então ele tem que ter também um processo de higienização dessas máscaras. Então, assim, qual que é o meu protocolo de entrega, né? São reflexões que nós precisamos ter. A questão do distanciamento social, que é muito importante nós reforçarmos também, né? Enquanto área de produção, enquanto atendimento ao cliente, ou se não existe essa possibilidade, talvez, de ter um distanciamento, quais que são as medidas, as barreiras físicas para garantir a segurança da saúde do meu trabalhador como um todo. Lembrando que, à medida que eu não tenho esses cuidados, ou eu falo para o meu trabalhador que ele precisa ter esses cuidados no setor, né, nesse ambiente seguro, e eu não acompanho, não oriento, caso tenha um caso suspeito, fica muito mais difícil, talvez, eu fazer uma triagem se eu não tenho essas medidas realmente reais, né? Aqui um exemplo, né, de um espirro, enfim, como que prolifera, né, as gotículas, que são as gotículas que transmitem Covid-19. Por isso a importância da higienização do nosso trabalhador, com uniforme, com higienização das mãos, enfim, todo cuidado mesmo com a saúde. As normas trazem para nós também a questão do uso das luvas, né? A luva não coloca a luva como uma obrigatoriedade no sentido de manipulação, né? E segurança, ou seja, muitas das vezes a luva ela dá uma falsa sensação de estar limpo, né? Que aí eu coloco a luva a mão em vários locais, né? A luva ela não tira a necessidade de lavagem das mãos. Lembrando que tem diferenças, né? Existe a luva específica, que é um EPI, quando eu utilizo produtos, né, químicos na limpeza, né? Que, inclusive, nós devemos lavar a mão antes de colocar e após a utilização também. Um outro ponto, a questão do celular, né, muito utilizado hoje em dia, que é muito importante essa reflexão. Ele, quanto meio de contaminação, lembrando que ele é um objeto alheio à área de produção, que a gente não deve utilizá-lo na área de produção, mas orientar o trabalhador sobre a importância da limpeza.
qual produto que eu estou utilizando para fazer a limpeza, higienização das bancadas, chão, enfim, a higienização como um todo. A questão da lavagem correta das mãos, então, todas essas legislações, né, temos outras também, ela traz o detalhamento dessa higienização, como ela deve ser feita, e lembrando que eu devo acompanhar esse trabalhador, se a higienização está sendo feita de forma correta, e também oferecer a estrutura necessária, né? E reforçando a questão da máscara, eu forneço ela para o meu trabalhador, mas se ele está utilizando realmente da forma correta, se não está abaixo do nariz, no queixo, como está sendo essa utilização, a troca como um todo. E aqui alguns exemplos, né, pensando nessa barreira física, né, aqui a gente vê um balcão, uma área de atendimento, então ele tem uma proteção de acrílico para proteger o trabalhador. Aqui uma pessoa no caixa, né, também com uma proteção, lembrando que as pessoas, os trabalhadores do caixa, a gente tem que ter uma atenção também com as máquinas, né, de cartão de crédito, com papel filme, higienizada a cada atendimento. Isso, às vezes, a gente não observa com tanta frequência, né, esse hábito. E o cuidado, né, aqui um exemplo de uma mesa sendo higienizada. Então, após o atendimento de um cliente, né, o cliente deixa a sua placa e vermelha, vem o trabalhador e higieniza, ou seja, ele sabe que naquele espaço ele precisa de um cuidado maior, né, na mesa, nas cadeiras, para então higienizar, porque alguém esteve lá, então ele sabe o momento, né, ele sabe como ter o cuidado. E reforçando, né, o que nós falamos no início, e o que eu trago agora também, de acordo com todas essas considerações que nós fizemos, né? O que o setor de alimentos e bebidas, enquanto estrutura, enquanto saúde, enquanto operação, né, dos seus processos, e o mais importante, gente, é o olho atento, né, ter uma equipe, enfim, por isso que é tão importante a questão da consultoria, ter alguém que olha, que verifica se os procedimentos estão feitos de forma correta, se estão sendo cumpridos, né, porque nós estamos falando de uma pandemia, que o vírus pode estar em qualquer lugar, né, e como que nós estamos efetivamente, né, cumprindo as normas para que exista essa prevenção. Do mais, eu agradeço, fico à disposição, né, para esclarecimento de dúvidas, e obrigada. Obrigado você, viu, Daniele? Acho que foi muito bom. A gente teve, dentro dessas programações do FIEM Competitiva, algumas semanas, a possibilidade de ouvir um pouco até mais sobre a Portaria 20 com o olhar trabalhista, né? E a gente também teve a participação da área de vocês, do SESI, dando essa visão complementar. Mas acho que foi muito oportuno hoje, até porque foi realmente um foco mais específico na segurança do trabalhador, né? Nesses procedimentos que não só a Portaria 20, mas as demais trazem. E também esse olhar seu e os exemplos focados para alimentos e bebidas, para o pessoal que tem atendimento direto ao público, questões ligadas a isso, né? E eu acho que agora vai ser bacana a gente ouvir a Sônia para falar um pouquinho para a gente sobre esse processo de reabertura segura, né, os processos internos diante da Covid-19. Então, a gente vai poder te ouvir um pouquinho. Sônia, está com a palavra. Ok, bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os meus colegas, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e poder ajudá-los no que for necessário. Então, hoje nós vamos, né, dentro da minha parte, o meu foco vai ser a segurança também na indústria de alimentos, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão de reabertura. Nós estamos vivendo aí atualmente a reabertura de bares, restaurantes. Hoje, inclusive, vamos ter aí a ampliação do horário de funcionamento, então é importante nós estarmos realmente preparados, atentos para tudo que a gente tem que adequar no nosso ambiente. Não é novidade para ninguém que o nosso contexto, né, atual é de uma pandemia, e eu acho que vai ficar bastante marcado aí para a história o ano de 2020, que trouxe esse cenário numa escala mundial, e a economia foi um dos setores bastante impactados. No caso de serviços de alimentação e bebidas, ocorreu uma interrupção, né, e um funcionamento de muitos empreendimentos, a necessidade de formas de trabalho, né, de atendimento, onde muitos fecharam as portas, né, alguns conseguiram se adequar a essas novas formas de atendimento, outros fecharam as portas
temporariamente, e alguns, infelizmente, não vão conseguir nem abrir, mesmo com essa reabertura. Continuamos, então, igual eu disse, num momento crucial, um momento de pandemia, mas vários serviços vêm retomando, aos poucos, suas atividades. Porém, nós temos que entender que essas atividades elas deverão ser retomadas com novas rotinas, né, com novos hábitos de consumos. E teremos que estar atentos para esses novos hábitos. Para quê? Para a gente se adequar, para adaptarmos a esse novo normal, que é o que todo mundo tem dito aí para a gente. As legislações elas são extremamente importantes, foram ressaltadas várias delas aqui pelas minhas colegas, e eu resolvi ressaltar a RDC 216 de 2004, que fala das boas práticas de alimentação. É uma norma bastante comum dentro do setor, é uma norma que deve e que tem que ser seguida. E para a abertura do estabelecimento, nós trouxemos outras normas, né, outras medidas, e essas medidas elas vão muito a partir das decisões do poder público, então os decretos, que basicamente é o que está nos regindo atualmente. E esses decretos, eu não vou entrar em detalhes sobre quais decretos, né, quais legislações, porque realmente são muitas, e os decretos também eles variam de acordo com a vivência de cada região, a realidade de cada região hoje. Então, existem decretos vigentes, e aí a gente alerta para que o setor esteja atento para esses decretos, porque é a partir deles que as decisões precisarão vir com relação às adequações nos ambientes de trabalho. Aqui, a gente tem que ressaltar, né, uma questão bastante importante, que é a da fake news, não só para assuntos, né, de comunicação, mas os assuntos relacionados às nossas legislações também são bastante importantes. Muito se fala sobre a situação do coronavírus, da pandemia, do cenário brasileiro, do cenário mundial, mas a gente precisa entender que existem órgãos, né, entidades que têm informações mais confiáveis e que essas informações elas devem ser seguidas. E aí eu deixei em destaque alguns desses órgãos, né? O PAN, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, né, os PANs, a Organização Mundial da Saúde, também, que é a OMS. Então, informações vindas desses órgãos são extremamente confiáveis, da Anvisa, aqui no nosso Brasil, e do Ministério da Saúde. Então, a esfera dessas informações ela vai no nível federal, estadual e municipal. A informação confiável ela é fundamental para se prevenir contra o coronavírus. Então, a gente realmente tem que acompanhar essa questão, para não absorver informações erradas, adequar o nosso processo de uma maneira que não seria a correta e muito menos passar informações errôneas para outros terceiros. Aqui, neste momento, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns cuidados a serem adotados no processo produtivo. É óbvio que nós não vamos conseguir falar sobre todos os processos de adequação, sobre todas as formas, né, que a gente tem aí para poder vencer essa questão da pandemia, esse cenário, na realidade, se adequar a ele. Então, a gente escolheu alguns pontos importantes e, na totalidade também, sobre as orientações, eles não estão descritos aqui, mas a gente ressaltou algumas coisas que realmente podem ser bem impactantes a princípio. Então, a questão do layout é a primeira delas. Muito se falou aqui do espaçamento, né, entre as pessoas, esse distanciamento que vem sendo colocado desde o início da pandemia. Então, a gente também tem isso com relação ao espaçamento do mobiliário no nosso estabelecimento, né, nos estabelecimentos em geral. O espaçar balcões, mesas, cadeiras, estações de trabalho. Né, se eu estou pregando que as pessoas devam ter um distanciamento relativamente de, no mínimo, aí 1 metro, 1,5 metros, teoricamente, se eu tenho estações de trabalho muito próximas, eu vou precisar também fazer esse distanciamento. No caso dos restaurantes, a gente vê aí mesas já isoladas, cadeiras, para se manter realmente esse distanciamento quando as pessoas estiverem sentadas, né, consumindo. Então, a gente tem também adequações que podem ser feitas com barreiras físicas. Tem uma cadeira aí que está com uma barreira no qual eu posso ter 2, 3 pessoas, 4 pessoas almoçando, comendo, né? Mas eu tenho também essa barreira para que todas elas estejam de maneira segura. Então, conforme o espaço, né, prevê também um caminho obrigatório para clientes, de modo que a gente guie eles até chegar aos assentos ou às instalações sanitárias, para a gente não deixar ocasionar tumultos.
Prever as barreiras físicas, igual nas estações, né, de operação de caixa, que a gente tem visto com mais comum aí, ultimamente, mas em outras estações também que for pertinente, a gente pode colocar essas barreiras físicas. Reorganizar os balcões, as vitrines, tudo isso para a gente otimizar tanto a circulação quanto a ventilação. E as divisórias que podem ser instaladas, né, de uma maneira geral, aí, onde for pertinente fazer as instalações. Falamos agora sobre ventilação, né, essa questão de otimizar espaços para facilitar essa ventilação. Então, o ideal é manter as portas e as janelas abertas. A ventilação mecânica ou a natural, ela deve ser fornecida de modo a garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente, né, livre de impurezas. O fluxo de ar condicionado, ele, caso seja adotado no ambiente, né, ele não deve ser direcionado para as pessoas, nem para as mesas e nem para os alimentos. Então, o ideal nessas condições, né, quando a gente fala de ventilação, é que se priorize a ventilação natural mesmo ali daquele ambiente. A gente tem a questão do armazenamento, que é uma questão bastante importante. Antes de se armazenar, né, os produtos perecíveis nos equipamentos, principalmente conservação, nas câmaras, por exemplo, é importante estabilizar a temperatura. A gente deve higienizar esses locais, né, as prateleiras, onde os alimentos vão ficar armazenados, e as embalagens também desses produtos. Deve-se verificar sempre o prazo de validade. A gente sabe que se passou aí por um período de 4, 5 meses com estoques parados, então é importante a verificação desse prazo de validade, para repor o estoque e garantir aí também a segurança no que diz respeito a um local higiênico. Não armazenar, obviamente, diretamente no chão nenhuma mercadoria. E o ideal também é restringir o acesso de pessoas que vão estar acessando os locais de armazenamento. As embalagens é algo bastante importante, porque, teoricamente, estamos diretamente ligados às embalagens, né? Então, o ideal é retirar as embalagens secundárias e terciárias, lembrando que as embalagens primárias são aquelas que estão em contato direto com o produto, realizar o descarte adequado, antes que esse produto seja armazenado, exatamente da forma que a gente disse agora. Então, no caso de latas, né, é importante fazer a higienização, para aí sim colocar no local onde será realmente armazenado. Deve-se usar sempre o álcool 70, ou água e detergente. A entrada e saída de colaboradores e fornecedores é importante, porque se a gente está falando de distanciamento social e eu tenho essas pessoas também circulando, eu vou ter colaboradores, fornecedores, juntamente com clientes. O ideal para focar aí nos colaboradores e fornecedores é divulgar realmente as informações necessárias e pertinentes, que eles devam estar cientes, exigir deles a utilização dos equipamentos que são necessários e a sua troca adequada. Quando a gente fala de equipamentos necessários, por exemplo, a máscara de proteção, ela deve ser trocada no máximo em 2 horas, ou a partir do momento que ela começa a ficar úmida ou fica úmida, já é o momento correto. Então, essas pessoas elas têm que estar cientes dessa troca e que essa troca seja realmente efetiva. Garantir esse distanciamento também de pelo menos 1 metro, evitando essas aglomerações nos ambientes de trabalho. E colocar a importância para eles, né, da área exclusiva para o recebimento de mercadorias, que deve ser muito ressaltada, para a gente não ter aí a mistura de trabalho, né, do pessoal, dos colaboradores com fornecedores e os clientes nos estabelecimentos. Então, é importante atentar para esses locais, direcioná-los para os locais que devem, acompanhar sempre os serviços de terceiros, né, os donos dos estabelecimentos, acompanhar esse serviço que está sendo elaborado para saber se as normas, né, de segurança, de higiene estão sendo seguidas. E os colaboradores, mantê-los sempre informados, atentos, conhecedores das normas, né, da cordialidade no qual eles vão ter que lidar com os clientes, com todas as pessoas que ali estiverem no estabelecimento. Aí a gente tem a entrada também, obviamente, dos clientes. A gente deve recepcioná-los da maneira mais cordial possível, como sempre, né, é feito, mas agora com um pouquinho mais de atenção, porque a gente vive numa situação que muitos clientes, às vezes, não entendem a obrigatoriedade de usar os equipamentos que precisam, né, da conduta mais adequada. Então, é interessante orientar esses clientes para que eles entendam que o estabelecimento está trabalhando para manter a segurança de todos, que eles fazem parte dessas ações
Então, orientá-los também quanto às sinalizações, processos de higiene, deixar bastante visível essas informações, ajudá-los, observar se eles precisam, né, de algum tipo de orientação a mais, para que não fuja das regras que foram estabelecidas. Informar do comprometimento que o estabelecimento tem, para que eles possam realmente se sentir seguros estando ali. A comunicação visual, né, em conjunto com tudo isso que a gente vem falando, ela é extremamente importante. Então, exibir placas de sinalização, com orientação de como realizar os procedimentos de higiene, né, utilização de água e sabão, das pias, utilizar o álcool em gel, sinalizar sobre a disposição do álcool em gel, onde que ele está disponível, manter sempre, né, abastecido, obviamente. A demarcação do piso para evitar a proximidade entre as pessoas às vezes, veem a demarcação no piso, mas, infelizmente, não aderem à atitude de realmente seguir aquilo ali. Então, estar sempre atento e orientá-los. Essa comunicação visual, ela é bastante importante exatamente para que as regras elas sejam obedecidas, não só por colaboradores, mas também por todos os clientes que ali frequentam. A questão do descarte, a minha colega Daniele falou a respeito, né? O ideal é não utilizar as lixeiras, né, que possuem tampa de acesso manual. Então, o formato correto é essa de pedal. Elas devem ser providas de tampa e pedal, nunca no acionamento manual, que não é o ideal, porque senão a gente vai ter que colocar a mão, e higienizá-las diariamente. Os resíduos eles devem ser separados, né, por tipo. Então, a questão de resíduos orgânicos, papelão, plástico, óleo, em lixeiras em locais distintos. E a lixeira específica, né, a gente recomenda aí, porque hoje nós temos um equipamento de proteção potencialmente contaminado, que podem ser luvas, a própria máscara, se for descartável. Então, deixar uma lixeira com identificação destinada exatamente para o descarte desses equipamentos de proteção. Algumas outras diretrizes, como foi reforçado muito aqui até agora, mas a gente não vai deixar de falar, né, que é o de monitorar também a saúde do trabalhador, a questão aí de medir a temperatura. São formas que a gente tem de fazer um controle um pouco mais minucioso, acompanhar de perto qualquer tipo de alteração, orientação quanto aos protocolos a serem seguidos, principalmente para os colaboradores que vão estar ali no dia a dia, lidando com as atividades e atendendo os clientes. Manter o álcool em gel 70%, né, disponível, mas vamos ressaltar a questão da segurança, longe de fontes geradoras de calor, porque nós estamos lidando com um produto que é inflamável. E manter também sempre disponível nos locais adequados, sabonete, né, disponível no display, e as toalhas de papel para que as pessoas evitem de ter contato direto. A limpeza e higiene, redobrar realmente os cuidados. Eu sei que já é hábito, né, dos locais trabalharem com a questão de higiene e limpeza de uma maneira muito incisiva, mas a gente aqui agora precisa redobrar um pouco mais. Utilizar sempre produtos adequados, então não é qualquer produto, procurar saber qual que é o mais adequado para aquela situação. As superfícies, equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o alimento, eles devem ser higienizados com mais frequência, antes, durante e ao término das atividades, e garantir uma fiscalização aí constante para saber que realmente tudo aquilo que foi estabelecido está sendo cumprido. Como a gente mesmo falou, né, nós estamos no período de reabertura, e nada mais importante do que ressaltar também a reabertura, que ela pode ser segura. Então, essa abertura ela não está acontecendo de qualquer forma, está sendo cobrado muitas posturas, né, de todos os lados, e aí a gente vai colocar que ficar atento com relação a essa abertura, para ela realmente ser segura, para a questão de horários de funcionamento. A gente sabe que hoje estão havendo ampliações aí de horários de atendimento de bares e restaurantes até as 22 horas. Então, é importante ficar atento mesmo com relação aos horários. A comunicação, de forma geral, para todos, para clientes, para fornecedores, para os colaboradores. Organizar uma área de chegada para esses clientes, né, uma recepção, onde você possa colocá-lo a par de todas as atitudes que o empreendimento está tomando e que ele faz parte também dessas regras, que ele deve, né, contribuir para que todos se sintam seguros naquele ambiente. Adotar barreiras físicas onde realmente for possível. Evitar ao máximo qualquer aglomeração. Seguir as regras adequadamente, com fontes confiáveis, conforme nós já falamos.
gerenciar as pessoas que estejam sintomáticas, então é realmente estar atento a qualquer tipo de pessoa, a qualquer pessoa que apareça com qualquer tipo de sintoma, né, para que a gente proporcione literalmente conforto e segurança para todo mundo. Para fechar, nós vamos falar sobre 2 serviços que estão bastante ressaltados na atualidade, né, 2 serviços em foco, que é o delivery e o takeaway. Então, o delivery é o de fazer as entregas, né? Você recebe o pedido, faz as entregas, e o takeaway, normalmente a pessoa vai ao estabelecimento, faz a compra, mas normalmente ela vai para outro local para consumir. São maneiras que a gente tem aí de garantir realmente o distanciamento. A gente consegue comercializar os produtos dessa maneira, de uma maneira diferente, obviamente, não deixa, né, de atender o cliente nas suas pretensões, nas suas necessidades, mas a gente, de alguma forma, também consegue preservar o ambiente de trabalho com o mínimo de pessoas possíveis para a gente manter esse distanciamento que é tão cobrado. Eu sei que existem muitas outras orientações, inclusive em cima dos pontos que nós acabamos de dizer aqui agora, mas nosso tempo, infelizmente, ele não permite isso, mas a gente se coloca à disposição para ajudá-los no que for necessário. E eu queria encerrar a apresentação com um recado que eu acho que ele também é bastante pertinente e que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, porque esse período de pandemia ele tem que trazer alguma coisa de positiva, né? O novo normal ele vai ter que trazer algum pensamento positivo para a gente. E ainda vivemos mesmo num cenário delicado, mas nossas atitudes são essenciais para a melhor retomada. Agradeço a atenção de vocês. Sônia, muito obrigado. Acho que foi não só a sua fala, mas da Érica e da Daniele, bastante didática. Reforço um ponto que você mesmo colocou aqui, das pessoas buscarem sempre orientação e informação de fontes confiáveis. E certamente que vocês 3 aqui hoje são fontes super confiáveis e puderam trazer para eles esse olhar bem complementar. Primeiro, reforçando pontos importantíssimos ligados à segurança de alimentos, segurança do trabalho, né, de protocolos e processos produtivos, que já existiam pré-pandemia e que precisam ser olhados de forma redobrada nesse momento. E, obviamente, complementarmente, aqueles pontos que foram, com as novas normativas, trazidos para reforçar esse cuidado com alimentos, cuidado com o trabalhador, o cuidado com o consumidor, cuidado com todos que estão envolvidos no processo, né, de produção e consumo dos alimentos e bebidas. Então foi muito bacana, agradeço demais vocês 3. Nós vamos já abrir aqui para algumas perguntas, já chegaram algumas. Coloca de novo aí, por favor, Thiago. Lembrando que a gente tem aí o chat e o WhatsApp para que vocês possam reforçar, fazer suas perguntas e considerações. Mas antes disso, como eu tinha falado no início, eu vou rapidamente dizer para vocês, então, dentro do FIEM Competitiva, o que a gente tem de soluções exclusivas para o setor de alimentos e bebidas, né? Não só aquelas ligadas à temática de hoje, mas algumas também específicas de outros temas aí ligados a mercado, a gestão e a finanças, como eu expliquei no início, que é o mote do nosso FIEM Competitiva Online. Nós segmentamos aqui, dentro do setor de alimentos e bebidas, né, para alguns segmentos que existem conteúdos bem exclusivos e específicos. De uma maneira geral, para alimentos, e aí focando em laticínios, carnes e sorvetes, mas não somente, né, são conteúdos que podem ser acessados por todas as empresas de alimentos e bebidas. Nós temos aí consultorias ligadas à parte, por exemplo, de marketing, mídias digitais e canais de venda, que é tudo uma temática ligada a mercado aí para que vocês possam expandir o uso dessas redes sociais, né, do delivery, desses processos realmente que são virtuais de venda e que para muitos foi novidade, né, nesse processo da pandemia. Toda uma temática ligada à tributação, aí, também com aula focada na temática de tributação, a gente vai ter uma aula específica disso. As boas práticas e os programas de autocontrole, que são temáticas aqui que a Érica trouxe e que a gente também traz em formas de pílulas mesmo dentro do programa aqui, FIEM Competitiva Online, né, com orientações bem práticas e diretas para vocês nessas temáticas, tanto para atualizar quanto para reciclar dinâmicas e processos que as empresas já certamente atuam nesse sentido. As medidas de biossegurança com mentalidade de prevenção do Covid-19, muito ligados aqui à fala e ao conteúdo que a Sônia trouxe para a gente. E os protocolos de prevenção ao coronavírus aí, que vão trazer toda uma leitura de SST, mas
certamente com uma ênfase muito grande à portaria 20 e ligadas aí mais à fala que a Daniela nos trouxe. Então, são algumas das assessorias e todas essas aí, tirando a parte de tributação ali, a gente tem sempre uma aula introdutória, né, que vai poder nivelar e atualizar um pouco o conhecimento, e assessorias individuais, como eu mostrei no início, que é o formato do nosso programa. Especificamente para a panificação, a gente também tem aí uma espécie de trilha, né, conteúdos, na verdade, específicos, formação de preço de venda e revenda, que é uma assessoria específica para o segmento de panificação, estratégia de negociação em compra, que é muito importante também, né, focando aqui para a panificação, mas que pode ser utilizado por outros setores, planejamento sistemático de layout, padarias são pontos de venda, né, o setor de panificação, na verdade, tem aí grande parte dos seus associados como pontos de venda, padarias. Então, para esse setor em específico, é muito importante esse planejamento sistemático de layout, mas também pode ser útil para outros, como sorveterias, enfim, que tenham o seu ponto de venda, né? E também, como a Sônia nos trouxe, o layout do próprio espaço produtivo, né? Eficiência no sistema de embalagem, que também eu acho que é um outro ponto importante, ainda mais no caso, como eu disse aqui, para panificação, que produz produtos de venda direta ali, pães, roscas, enfim. Então é importante essa preocupação com o sistema de embalagem, até para evitar questões como a Daniela, como a Érica trouxe aqui no início, em relação à segurança do alimento. Procedimentos sanitários para retomada no cenário do Covid-19, também aí focados para o segmento de panificação, canais de venda, inteligência, gestão e estratégias, e atendimento de excelência em vendas, que são duas temáticas aí fortemente também ligadas à parte estratégica, né, de realmente, tanto na parte de gestão de vendas, mas quanto do atendimento ao público ali direto, que, volto a dizer, é uma característica muito forte desse segmento. No caso de cervejas artesanais, a gente construiu aí também conteúdos que podem ser muito direcionados para o setor, as boas práticas de panificação com um olhar específico, né? Isso se casa muito aí também com o segmento, com a assessoria, de Food Defense, como, de novo falando, a Érica disse no início, são questões muito complementares, porque uma é preventiva, a outra é muito ligada ao processo, a outra é muito ligada a esse controle de sabotagem. O protocolo de segurança, que também tem a ver com essa questão dos processos produtivos e de reabertura. Uma assessoria tributária, que é uma temática ligada a finanças, que é muito, muito cara também, muito específica, né? Cara no sentido de focada para o setor de cervejas artesanais. Então, é uma assessoria que a gente está construindo específica para vocês, cervejeiros. Canais de venda, que é outro tema aí que retomou, né? Não só nos outros segmentos, mas certamente que a estratégia de vendas precisa ser pensada como um todo para cada segmento, e para cervejas não é diferente, não só online, mas os outros canais de venda que a empresa tem. E no caso específico de cerveja, a gente tem também a possibilidade das empresas participarem do Cervecon, que é o 3º Congresso Brasileiro de Ciência e Mercado da Cerveja, que vai acontecer... Quando que é, Alice? Tem data aí? Final de setembro. Então, as pessoas que participarem do programa FIEM Competitiva, que aderirem, poderão participar sem um custo extra, né? Só de participar do programa FIEM Competitiva, vão poder participar do Cervecon. Então, acho que é uma oportunidade bacana de atualização de conhecimento. E, por fim, para o segmento da cachaça, também alguns conteúdos específicos ligados a vendas, focados aí, como eu já disse, em outros casos. O Manifesto de Transporte de Resíduo, que também é um assunto importante para o setor, né? É algo no segmento ambiental muito importante para vários, mas para o segmento de cachaça aí é algo bem atencioso. A fiscalização e adequação da fábrica, numa parceria com o IMA, e a gente fazendo esse conteúdo específico de aula, né? Então vai ser algo importante também para o setor, para o segmento. E protocolo de prevenção ao coronavírus, como a gente disse que outros já têm. E estamos estruturando uma possibilidade também, ainda em estudo, de oferecer algo focado na parte de rotulagem, que é uma demanda que a gente também vem sentindo especificamente aí do segmento de cachaça, mas que pode ser levada a outros. Enfim, esse é o conteúdo que a gente tentou pincelar dentro daquelas mais de 80 soluções que eu disse no início, que existem do FIEM Competitiva. É uma ideia nossa de mostrar um pouco, dar um olhar focado em vocês, alimentos e bebidas, nos seus segmentos, mas vocês certamente poderão ter acesso a outras consultorias e outros conteúdos que estão disponíveis. Basta fazer adesão ao programa. Como eu disse no início, ele é um programa de soluções práticas, imediatas e subsidiadas. Então, a gente está levando 20 horas de assessoria e uma série de aulas ao vivo gravadas para vocês,
Certamente que no mercado vocês pagariam aí no mínimo 4.700, 5 mil reais por esse conteúdo, né, pela quantidade e qualidade que a gente está trazendo. E as empresas associadas aos sindicatos da FIENG, vinculadas à FIENG, pagam apenas R$600, podendo parcelar esse valor aí até o final do ano, até dezembro. E para as empresas não associadas, o valor é de R$1.500. Então, acho que é uma oportunidade muito boa de vocês se prepararem não só para esse processo durante a pandemia, mas para o pós-pandemia, que de uma maneira ou de outra a gente começa a viver, né, com esse processo de reabertura. Então, não deixem de fazer parte com a gente. Para fazer adesão, procurem o seu sindicato. Podem também nos contactar aqui pelo WhatsApp, ou, se preferirem, pode direcionar o seu celular aí para o QR Code que está na tela, que vocês vão direto para o site do programa, e lá vão ter todas as informações de como aderir, bem simples, os outros conteúdos que são gerais, transversais para todos os setores, enfim. Participem, façam adesão, venham conosco, ok? Ficamos aguardando aqueles que ainda não estão aqui, né, participando do programa para aproveitar essa oportunidade. Então, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Eu vou fazer aqui, direcionar para as meninas. Pelo nosso tempo, não vou me estender muito. Também não são tantas perguntas, então talvez dê para a gente fazer todas. Vamos avaliar aqui, eu vou monitorando o tempo, ok? Eu vou tentar... Ah, sim, obrigado. Antes da gente abrir para as perguntas que vieram por texto no WhatsApp, eu vou abrir para 2 perguntas que vieram por vídeo. Então, vamos começar com essas 2 perguntas do vídeo e depois a gente dá sequência para a pergunta que veio pelo WhatsApp. Pode colocar, por favor. Meu nome é Lorena, da Esquiju Sorvetes. Somos representados pelo Sindicato Intermunicipal da Indústria do Sorvete. Eu gostaria de saber como o RH da empresa deve proceder se algum de seus funcionários testar positivo para o Covid. Daniele, acho que eu vou direcionar para você, né? A pergunta, por favor. Okay. Bom, como direcionar, né? Primeiro ponto que tem que avaliar é qual que é o protocolo daquela empresa, né? Existe uma equipe de saúde... Existe uma equipe de saúde na qual tem esse protocolo de saúde, ou seja, se uma pessoa testar positivo, ela tem que ter um direcionamento da empresa, né? Então, assim, um exemplo, qual que é meu protocolo, quantos dias que ele fica afastado, como que eu encaminho ele para o médico, como que é feita a avaliação. Então, o RH deve proceder a partir do seu protocolo de saúde junto com a sua equipe médica. Ok, obrigado, viu, Daniela? Por favor, pode ir para a próxima pergunta aí por vídeo. Boa tarde, meu nome é Tatiana, sou executiva sindical do Sindbebidas, do Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado de Minas Gerais. E a minha pergunta devido à pandemia, algumas indústrias diminuíram a produção e deixaram, né, de fazer aí as suas análises, principalmente dos seus produtos. Fala pra gente como que isso é importante e como a indústria deve manter isso em dia. Obrigada, tchau. Obrigado, Tatiana. Vou passar para você, Érica, pode ser? Você poderia responder? Bom dia, Tatiana. Então, essas análises realizadas, né, no produto final, elas são extremamente importantes porque garante que o produto final disponibilizado para o consumidor ele está realmente seguro. Então, essas análises que asseguram isso. Além disso, nos próprios programas de controle de qualidade são exigidas essas análises. Então, até em questão legal, né, é recomendado que continue fazendo essas análises laboratoriais para garantir a segurança, né, como eu disse, do consumidor, a segurança desse produto final para o consumidor, mas também para atender esses aspectos aí regulatórios. Tá certo. Eu vou continuar com você, Érica, porque chegou uma pergunta aqui que, na verdade, são 2. Uhum. A pessoa querendo entender um pouco a diferença das siglas, né? Entre PAC, BPF e POP, e também entre Food Defense e ele está falando aqui Food Fraud. Ah, certo. Bom, essa pergunta ela é muito boa, né? Sempre que a gente está realizando as consultorias, há esse tipo de dúvida mesmo. Quando que eu aplico os programas de autocontrole, né, e onde? Quando que eu aplico as BPFs e os POPs? Qual a diferença?
Primeiro, eu quero diferenciar aqui as BPFs do programa de autocontrole. O programa de autocontrole, geralmente, é utilizado na indústria de produtos de origem animal. Então, ele é exigido para a indústria de produtos de origem animal. Apesar de que, como eu disse aqui anteriormente, está sendo discutido a implementação desses programas de autocontrole nas demais indústrias registradas no Ministério da Agricultura, como, né, a área de bebidas, né, sucos, tudo mais. Mas nada impede também que qualquer outra indústria queira utilizar a estrutura do programa de autocontrole na sua empresa. Mas, né, de forma geral, é só para produtos de origem animal. As boas práticas de fabricação são para as demais indústrias. Então, na indústria de panificação, né, a indústria de gelatos, comestíveis. E o que acontece? O Manual de Boas Práticas de Fabricação, a Boas Práticas de Fabricação em si, é um programa que descreve todas as atividades, né, todas as medidas adotadas para obter um alimento seguro. Então, a estrutura das BPFs é diferente do programa de autocontrole, porque o programa de autocontrole ele já vem com essa ideia de cada elemento de inspeção ter o seu monitoramento, ter a sua verificação, né, de ter os registros, cada elemento de inspeção tem os seus registros. Então, nós temos aí essa diferença de como as boas práticas de fabricação são construídas e os programas de autocontrole. Eles são complementares ou um está dentro do outro? Como é que você enxerga isso? Então, o programa de autocontrole é como se fosse as boas práticas de fabricação. Ele já inclui, né? Já inclui as boas práticas de fabricação, exatamente. E, no entanto, ele é um programa mais robusto. Uhum. Né? Ele foi construído de forma que conseguisse, né, ter um controle maior do processo produtivo. Por isso que é bem interessante, está sendo discutido para implementar também em outros segmentos. Isso é até legal você falar, Érica, porque quando a gente fala aqui que no programa FIEM Competitivo a gente está trazendo pílulas, a gente não está trazendo o programa de autocontrole ou boas práticas de fabricação na sua integridade, né? Mas sim uma orientação realmente, como eu disse, prática imediata, num formato mais curto, né, quando a gente apresenta ali a possibilidade do Boas Práticas e do PAC, porque ele realmente é um programa maior quando é implementado na sua totalidade na empresa, né? Exatamente. A nossa ideia aqui é entender as dores da indústria, né, e trazer os principais pontos aí e a gente trabalhar em cima desses pontos, né? Então, os POPs, o que são os POPs? Né? Os POPs são os procedimentos operacionais padronizados. São eles que garantem o funcionamento, né, a implementação das boas práticas de fabricação e do programa de autocontrole, em que eu descrevo o passo a passo de como eu tenho que realizar cada atividade ali. O POP também é conhecido como instrução de trabalho, né, mas é isso. Tá. E sobre a questão do Food Defense e Food Fraud? Ah, sim, sim. Em relação ao Food Defense e Food Fraud, eles são dois tipos, né, né, tem a fraude em alimentos e a defesa de alimentos, e as duas são realizadas de forma intencional. Só que tem uma diferença aí, porque o Food Defense, ele tem esse caráter, né, de sabotagem, né, no sentido de prejudicar mesmo, tem um cunho ideológico. Então, suponhamos, eu tenho um funcionário aqui que trabalhou na empresa, né, saiu insatisfeito e ele quer fazer alguma coisa aqui para prejudicar a empresa, né, e pode acarretar aí um mal mesmo para a saúde do consumidor. Já a food fraud, a ideia aqui é um cunho econômico, né, fraudar uma matéria-prima. Isso acontece muito em laticínios, né, com fraude do leite por adição de água e reconstituinte, né, pensando mais nesse lado econômico. Ok. Obrigado, viu, Érica? Eu vou passar perguntando aqui para a Daniele, porque acho que tem até uma pergunta que veio para ela, mas talvez, não sei se complementa com você, Érica. Primeira pergunta, vieram duas perguntas, eu acho, aqui para você, Daniele. Uma é, o trabalhador pode ser contaminado por Covid-19 através do alimento? Bom, vamos lá. Até hoje, o que nós temos de estudos, de avaliações, orientações da Anvisa, é que o alimento não é um veículo transmissor do Covid-19. É claro que o contato é de pessoa para pessoa
né, de pessoas contaminadas para uma pessoa que não esteja contaminada, e a contaminação pode vir a partir de objetos, embalagens, utensílios, né, de troca entre pessoas, mas pelo alimento não existe, né? Estudo. Tá joia. Só para continuar com você, antes de eu passar para a pergunta que veio para a Sônia também, tem uma outra pergunta, que é a seguinte: em tempos de Covid, o que mudou em relação ao EPI e se o uso de luva ele é recomendado para proteger o trabalhador ou não? Bom, vamos lá. A questão do uso de EPI, do setor de alimentos e bebidas, continua o mesmo, né? Ou seja, eu preciso ter todo o controle de entrega, de utilização, registrar isso, porque eu preciso comprovar. O que trouxe, digamos assim, de novo nesses tempos de Covid-19 é a questão de pensar na higienização desses equipamentos de proteção individual. E uma outra questão que trouxe também foi que a empresa é obrigada a fornecer o uso da máscara, né? Ou seja, eu tenho que fornecer a máscara em quantidade suficiente para o meu trabalhador enquanto o seu horário de trabalho. Aí deve ser feito um controle à parte, porque eu também tenho que registrar que eu estou entregando, né? E o mais importante de tudo é acompanhar a utilização, porque não adianta eu fornecer a máscara e ele não utilizar da forma correta, ou seja, o meu trabalhador possa ser contaminado ou ser um veículo de transmissão. A máscara ela não é considerada EPI, né? Não. Agora, a luva ou vai depender da situação, do tipo de trabalho? Depende do tipo de luva e da utilização. Tá. A gente tem a luva nitrílica ou de PVC, que é específica para quando eu estou realizando a higienização, ou seja, estou manipulando produtos químicos para proteger o trabalhador. Essa tem CA, ela tem registro na ficha de EPI como um todo. O que a gente fala da luva que não é obrigatória é aquela luva, um exemplo, aquela luva de plástico, que às vezes o trabalhador ele fica com aquela luva e ele tem a falsa sensação de estar protegido. Eu pego nas embalagens, eu pego no equipamento, eu coloco a mão no utensílio, né? Ou seja, eu vou levar no lixo e eu acho que a minha mão está limpa. Entendi. Na verdade, ela não está. A luva está sendo um veículo. A mão até está limpa, mas continua com o processo de transmissão, né? Não, bacana. Bom ter essa visão aí, porque às vezes a gente acha que é só ir colocando as coisas, né? Sem esses cuidados, cada equipamento. Para fechar, Sônia, eu vou fazer duas perguntas aqui para você. Até falando um pouco dessa questão que a Daniela comentou ali sobre a fiscalização, mas aí pensando, né, também nessa fiscalização da própria empresa, né? Em relação à implantação e adequação dos processos, né, para a nova realidade. Como é que você sugere aí que deve ser feita essa fiscalização interna, né? Tadeu, não basta somente fazer as adequações sem saber se as adequações que foram feitas estão sendo efetivas e se realmente estão atendendo às exigências, né? O ideal é que a gente tenha um profissional que esteja sempre, né, com perfil atento, observador, que esteja munido, né, de um checklist para ele identificar quais os pontos focais que ele quer identificar ali para analisar se está dentro do aceitável ou não, e de preferência que crie-se um cronograma, né, para que seja feito regularmente e as áreas no qual serão contempladas essas investigações. Então, o ideal realmente é que seja algo diário. Sim. Ou às vezes até mais de uma vez ao dia, porque dependendo do fluxo de alterações que o ambiente sofrer, é importante que esteja esse profissional atento ali. Uma dúvida que me veio aqui, não sei se para você ou para a Daniela, isso é uma fiscalização, algo que precisa ser estruturado à parte. Não é algo, por exemplo, que a CIPA faria, porque não é considerado... Acho que até a gente teve essa semana essa situação, né? A Covid ela não é considerada uma doença ocupacional. Então, não sei se isso ficaria a cargo, por exemplo, da CIPA, né? E sim de um comitê ou de um grupo, de uma força-tarefa. Mas também não haveria problema se colocasse a CIPA para poder fazer essa... Tá. Normalmente a CIPA ela é inserida em muitos contextos. Ela não é obrigada a isso. Não faz parte das atribuições dela, até porque é algo novo, né? Sim. Mas não há problema nenhum em colocar a comissão da interna de prevenção de acidentes ali junto, ou ela acompanhando alguém, ou uma pessoa de fora, ou um consultor, né? Ou alguém realmente, uma supervisão da área, mas uma pessoa que realmente conheça as áreas, conheça os processos e, obviamente, que conheça as adequações que devem ser feitas para saber o que deve ser observado, tá? Mas não há problema. Se a empresa quiser também desenvolver profissionais ali para criar um comitê para isso também,
é bem pertinente. A gente tem visto muitas empresas fazer isso, né? Sim. Não, bacana. Para fechar, outra e última pergunta para você, existe alguma ferramenta que pode ser adotada para gerenciar esse cenário de adequação dos processos? Ou é mais a comissão, esse comitê mesmo? Como é que você vê? Vão trabalhar em conjunto na realidade, mas quando a gente fala de cenário, a gente está falando daquilo que hoje eu tenho dentro da empresa que afeta a própria empresa e o que eu tenho fora que afeta também a empresa. Então, quando a gente fala de cenário, eu estou falando de uma ferramenta muito simples e importante, que é a SWOT. É a análise do ambiente interno, do ambiente externo, com as suas forças, fraquezas e ameaças. Né, e oportunidades também. Sim, então, a gente poderia aplicar a questão da gestão de riscos, que tem a premissa de aplicar, primeiramente, a avaliação de cenário e depois aplicar a planilha de gerenciamento de riscos. Né? Até porque a gente precisa de um planejamento bem maior para essas adequações e a gente também precisa compreender que tipo de impacto que a minha empresa vai ter diante de riscos adicionais que eu possa vir a ter com tais adequações. Tá? Até mesmo porque a mesma ferramenta ela nos dá também a possibilidade de identificar oportunidades. Então, eu acho que é uma ferramenta ampla, né? Trabalhar tanto a SWOT quanto a gestão de riscos. Legal. E foi bom que você deu o gancho, que eu lembrei que a gente tem, inclusive, dentro do programa, uma assessoria. Com certeza, temos sim. Focada para essa questão de riscos, né? De uma maneira mais ampla, não só o risco do processo produtivo, mas os riscos que a empresa acaba sendo colocada à frente à pandemia, riscos de mercado, sim, e a própria ferramenta já nos direciona para um planejamento do que seria ideal de adotar para minimizar os riscos ou eliminá-los, talvez, sim. Ou se acontecer, né, dele se concretizar, que tipo de atitude seriam as mais viáveis. Tá certo. Sônia, muito obrigado mais uma vez. Daniele, Érica, acho que foi muito rico. A gente estendeu um pouquinho o horário aqui, mas foi bacana porque foi importante complementar essas dúvidas aí que a gente teve. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente até agora e aguardo todos vocês no FIEM Competitivo Online. Um grande abraço.